André, vamos embora? Vamos lá. 30 minutos? Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui. Primeiramente, quero agradecer. É a primeira vez que eu estou em Petrópolis para apresentar algum trabalho e compartilhar aqui minhas reflexões com vocês. E agradecer o convite aqui da Subsede e na pessoa da Débora, do Ismael e de tantos outros que eu sei que somaram esforços aqui para esse trabalho estar se concluindo da melhor forma que possível, com tantas reflexões que a gente sai daqui hoje, né? Pretendo também contribuir nesse sentido e vou trazer aqui algumas reflexões a partir da minha trajetória, que tem sido no campo da assistência social, e gostaria de compartilhar com vocês algumas inquietações minhas a partir dessa trajetória. Então, eu pretendo refletir junto com vocês acerca de práticas psicológicas no campo da promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, produzindo, assim, a partir de um instrumento de análise, de um dispositivo de análise, que é o regime da produção de verdade em atendimentos psicossociais. Então, essas reflexões, elas necessariamente a mim, me forçam a colocar em análise o regime da produção de verdade, a partir de práticas psicológicas no campo da promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A atuação da psicologia nas políticas públicas da assistência social tem se expandido, a gente tem observado isso bastante, na proporção de que tem sido cada vez mais demandada do trabalho do psicólogo a averiguação do potencial violador dos responsáveis por essas crianças e adolescentes, imputando-lhes, por essa razão, a função de restaurador a esse psicólogo, a nós, a função de ser restaurador da proteção no âmbito das relações familiares. As situações alegadas nas notificações encaminhadas para avaliação psicossocial envolvem suspeitas de violência intrafamiliar e outros tipos de maus-tratos, os ditos maus-tratos, né? O que seriam maus-tratos? Nós também não somos maltratados nas políticas, nas condições das políticas públicas, nos espaços onde atuamos. O campo da promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes tem se valido do princípio da proteção para submeter as pessoas a expor suas intimidades, seus segredos e seus vínculos afetivos ao crivo do psicólogo, como meio de se pesquisar a verdade real dos fatos ocorridos, eliminando assim as dúvidas. Dúvida não pode, né? Dúvida é ameaçador. Eliminando as dúvidas que impedem a tomada de decisão acerca do melhor recurso para a defesa dos direitos supostamente violados. E aí a gente ganha tanta relevância, né, nesse espaço de protetor, né, de guardião contra as violações. Algumas dessas práticas psicológicas se instituem pela lógica do cuidado e do acolhimento, da escuta atenciosa, para favorecer a exposição de informações que revelem o que pretensamente se espera conhecer, que seriam os verdadeiros sentidos, motivações para os acontecimentos ocorridos nas relações familiares. Desse conhecimento minucioso acerca das vivências familiares, se faz possível pensar na melhor adequação das medidas de proteção no cardápio que o psicólogo deva ter para isso. O modo como são desempenhadas essas práticas de atendimento parte do pressuposto de que a verdade está intocável, contida como um conhecimento inerente às vivências do sujeito, dependendo apenas de um conjunto de procedimentos adequados para ser acessada. Então, as tecnologias estão aí. Nós precisamos apenas nos capacitar, né, uma palavra muito comum nesse campo, para lançar mão de tecnologias, de técnicas, de manejos, de ferramentas, para operar essa realidade, quebrar essa caixinha e essa verdade que está tão encantada ser desencantada aí. Analisando as implicações desse regime da produção de verdade nas práticas psicológicas como promotoras e protetoras dos direitos humanos de crianças e adolescentes, é o que eu pretendo aqui trazer um pouco nessa conversa entre nós, né? Então, desse modo, a gente entende que essas práticas psicológicas no campo da promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, pensando a análise sobre o regime da produção de verdade, elas surgem, para mim, né, como eu, de algum modo, me sinto incluído a esse pensamento, é a partir do meu cotidiano de trabalho, que hoje, desde
2010, se eu não me engano, desde 2010, eu me encontro trabalhando numa organização não governamental chamada Contato, que, em convênio com o governo do Estado do Rio de Janeiro, implementa um serviço de avaliação psicossocial para crianças e adolescentes e seus familiares sob suspeita de maus tratos. Serviço que é considerado por outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, um nome bastante conhecido, né, muito dito aqui também hoje, como especializado para situações de violência intrafamiliar. Então, nós estamos num lugar, né, de uma certa nobreza no campo da política de assistência social, um serviço especializado. Esta prática profissional nos implica realizar encontros com os atores sociais acima mencionados, para se promover escutas interdisciplinares, para articular com os órgãos encaminhadores das situações de suspeita de violação de direitos humanos de crianças e adolescentes e para construir estudos de casos com outros profissionais da psicologia, do serviço social e do sistema de justiça. Destas atividades que constituem esta prática, foram muitas as observações que geraram algumas inquietações, das quais percebemos a existência de um imbricamento entre as demandas pela solução das suspeitas de violação de direitos e o requerimento de uma produção de um saber que pretendesse se comprometer a um caráter essencialista. Qual é a essência da violência, né? Como é que a gente vai atingir essa essência dessa violência? Tal caráter essencialista observado pelo uso de procedimentos destinados a desvendar a verdade, a qual se pressupõe estar aprisionada nas alegadas vivências de maus tratos. A importância dessa pesquisa e desse trabalho está na possibilidade de colocar em análise os discursos e práticas psicológicos nesse espaço de atuação, a partir da leitura crítica de relatórios psicossociais, né, que nós mesmos produzimos, né, e produzimos muito pela demanda que nos é solicitada, produzimos e reproduzimos e perpetuamos, é quase uma máquina produtiva de relatórios, né? Ao término da avaliação psicossocial aos órgãos demandantes desse trabalho de avaliação. Então, pretendemos problematizar a importância que as políticas públicas de assistência social vêm considerando na escuta de crianças, adolescentes e de seus familiares no âmbito do sistema de garantia de direitos, mais especificamente no eixo de promoção de direitos, para sustentar a ideia de proteção. Proteção instaurada por nós, psicólogos. Proteção esta que se almeja pelo cuidado proporcionado nos atendimentos psicossociais, principalmente a crianças e adolescentes, em que se prevaleça um regime de descoberta da verdade. Tal princípio parece mover a concepção de que se torna possível restaurar a proteção às crianças por essas práticas, e para se restaurar essa proteção, somente eliminando a dúvida que exista acerca da realidade do fato suspeito. Neste contexto, o atendimento psicossocial apareceria como aquele dispositivo tecnológico que se encarregaria de eliminar as dúvidas, ao imprimir uma direção para os encontros nesses atendimentos psicossociais, aos atores sociais envolvidos e associando-se a outros discursos práticas constituídos no espectro do sistema de garantia de direitos, sobretudo aqueles relativos aos processos jurídicos, aos inquéritos policiais. Então, os discursos psicológicos eles vão constituindo verdade na medida que se agenciam com os policiais, os jurídicos, e aí ganha um peso, né, sobre os atendidos, né? Então, essa associação com outros discursos evidencia como um outro problema conhecer qual é esse novo regime que se instituiria entre esses discursos práticas e na produção desse saber e quais as efetuações de poder oriundas dessas associações. Então, as diligências pela eliminação das dúvidas, das incertezas nos atendimentos, das indefinições no âmbito dos atendimentos psicossociais, com o compromisso de promover a proteção, vem exigindo já mencionados, uma vez que as demandas se estruturam em torno da necessidade de se responder à busca de uma verdade objetiva, qual seja, saber se houve ou não a violação de direitos em questão. Então, o norteamento das nossas práticas por uma pergunta inicial compromete a imprevisibilidade inerente aos próprios encontros. Te perde toda a riqueza dessa imprevisibilidade ali. E a escolha das expressões singulares de quem comparece a eles, tanto nós como quem é atendido. Ademais, essa padronização das condutas se corresponde ao anseio inicial de visar restaurar a proteção da criança e do adolescente, no que tange a garantia de sua condição peculiar de desenvolvimento. Incorre no risco de violação da sua liberdade, quiçá da sua dignidade e do seu respeito,
Não são esses também direitos previstos no artigo 4º do ECA, além do direito à vida, à alimentação? Tem o direito a respeito, à liberdade e à dignidade. E com essas práticas, onde a gente consegue garantir esses direitos? Então, a gente incorre no risco de violação da sua liberdade, dignidade, respeito, caminhando, assim, na contramão da afirmação destes direitos previstos no ECA e, portanto, deixando de atender ao princípio da proteção integral, né? A grande inovação, o grande marco revolucionário da lei do ECA é garantir a proteção integral numa ação articulada entre todos os direitos e não garantir um direito em detrimento de outro. Pela proposta de inclinação sobre as próprias situações alegadas no pedido de avaliação psicossocial feito pelos órgãos de defesa do sistema de garantia de direitos, se considerarmos a violência uma realidade construída socio-historicamente, portanto, estando neste aspecto o sentido de sua concepção multifatorial, pressupõe-se pensar a demanda de intervenções psicológicas em uma perspectiva, se não transdisciplinar, ao menos interdisciplinar. Então, não cabe a nós, o psicólogo muitas vezes toma para si como uma prática que vai desvendar o grande mistério da violação do direito. Então, se a gente pensa, se a gente de fato considera, como a gente propala por aí, a violência como um fator sócio-histórico e multifatorial, que, como bem disse a Luciene, constituído a partir de aspectos sociais, econômicos, políticos, a gente tem que pressupor uma prática psicológica, se não interdisciplinar, transdisciplinar, pelo menos interdisciplinar. Uma clínica que avançasse para uma clínica transdisciplinar. Ao contrário dessa perspectiva, a prerrogativa especializada a que vem se destinando a psicologia no campo da assistência social vem caminhando para o engendramento de um saber-poder que se pressupõe manejador de processos de subjetivação de vítimas e de agressores. A gente vem manejando um saber que a gente vai naturalizando, cristalizando e encarcerando as pessoas, ou em lugares de vítima, ou em lugares de agressor, ou de coniventes, né? Na tal da dinâmica da violência familiar. Espera aí que travou aqui um pouquinho a leitura. Sim, tal modo de enunciação parece que se efetua a partir da concessão que se lhe institui em um status de um saber garantidor da governabilidade pelo compromisso que assumiria com a proteção. Então, o psicólogo ali é um grande aliado da governabilidade, na medida que ele é um restaurador da proteção no seio familiar. Essa pesquisa, esse trabalho, pretende também colocar em análise o conceito de a sobreimplicação do profissional de psicologia. Porque, na medida que o profissional de psicologia ele se alia, ele cola nesse papel e nessa função de paladino da proteção e garantidor dos direitos humanos de criança e adolescente, ele deixa de pôr em análise, de permitir que se faça uma análise de um conjunto de fatores que aqueles encontros tão imprevisíveis, potencialmente imprevisíveis e enriquecedores, poderiam provocar em todos nós, não só na família, mas em nós, em nossas práticas e nos serviços onde nós estamos trabalhando e respondendo por ele. Bom, então, pressupõe-se também colocar em análise a sobreimplicação do profissional de psicologia com esse lugar de paladino da proteção, de supor predizer o potencial negligente e, portanto, violador dos responsáveis da criança e do adolescente. Então, no âmbito da assistência social, como nos deparamos com os critérios de vulnerabilidade e risco social para a inserção de cidadãos nos programas e serviços, temos observado uma grande recorrência de psicólogos em confusões éticas. Não sem. Isso é grifo meu. Em confusões éticas quanto às demandas originárias às suas intervenções. Tal problemática, foi muito boa a intervenção aqui, foi feita teatral antes, porque eu tenho um link bem interessante para trabalhar em relação ao que foi produzido aqui. Porque tal problemática dessas confusões éticas parece nos remeter a pensar acerca do que se constituiria como práticas inter- ou transdisciplinares, sobretudo
na transversalidade com outros saberes, tais como o do serviço social, ao invés de apropriar-se de demandas desses outros campos de saber. É muito comum no campo da assistência social programas e serviços serem constituídos por duplas de psicólogos, assistentes sociais. E eu acredito que isso é um grande problema, eu acho que é uma grande oportunidade de um grande encontro que a gente possa produzir com esses profissionais desses outros saberes, mas também um grande problema para o psicólogo, porque eu mesmo já me vi muito, ao longo de toda essa minha história, trabalhando na assistência, reproduzindo muito esses conceitos que estão dentro da Política Nacional de Assistência Social, de risco social, vulnerabilidade social. Depois, como foi me questionando, foi me problematizando a minha prática, e pensando: de onde eu trago isso? Onde isso está na minha formação de psicólogo, como ciências humanas? Onde isso está? Isso é da onde? Por que eu vou importar isso para mim e reproduzir, naturalizar como uma verdade, se isso não é... Isso é da ordem da intervenção psicológica? Que categorias são essas? Como elas se constituem historicamente? Né? E a gente importa. Talvez o assistente social, o nosso companheiro que esteja conosco naquele trabalho, ele precise dar conta desse serviço. Não vou falar por ele aqui, não tenho competência para falar das implicações que envolvem o serviço social. Eu posso falar, sim, das implicações que envolvem o trabalho do psicólogo. E aí eu acho que isso tem que ser colocado em questão. O que cabe a nós fazer diante dessa conceituação e dessa categorização previamente feita na política de assistência, né, uma vez que estamos nesses serviços? Então, no eixo da promoção de direitos, outro aspecto importante para pensarmos esta função de reparação da proteção, a que nos é demandado, que propomos analisar aqui como uma incumbência às práticas psicológicas neste campo, é a característica de confissão presente nas narrações dos fatos levados aos atendimentos. Essa revelação de segredos e intimidades, experimentadas nas interações afetivas entre familiares, leva-nos a analisar o quanto que essa conferência dê autoridade sobre si para a figura do psicólogo nesses programas públicos, institui modos de subjetivação que produzem categorias, tais como, novamente, de vítimas, agressores, negligentes. Estas pessoas, ao se reconhecerem assim subjetivadas, tornam-se compreendidas à luz da Política Nacional de Assistência Social em uma condição de alta complexidade, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social, e logo demandantes de uma proteção especial destinada a regular a restituição da sua garantia de direitos. E aí cabe a nós, psicólogos, sermos os agentes desta restituição. O que se torna também relevante nessa perspectiva é discorrer acerca de como os conflitos familiares, ao serem levados cada vez mais a esse estádio de intervenção estatal, parecem evidenciar um certo esgotamento das estratégias de saída das famílias para as acusações, famílias, casais, enfim, o que queiram, quem chega ali como usuário dessa política. Então, novamente, ao serem levados cada vez mais a esse estágio de intervenção estatal, parecem evidenciar um certo esgotamento das estratégias de saída das famílias para as acusações e denúncias oriundas de suas relações. Com isso, parece que vem se naturalizando uma demanda de encaminhamento às práticas psicológicas para a promoção de direitos humanos no seio da convivência familiar, talvez com o anseio de, por meio destas práticas, alcançar a essência da verdade acerca das contendas que envolvem as notificações de violência intrafamiliar a crianças e adolescentes. E aí, então, eu destacaria 3 reflexões, complexas reflexões, para nos implicarmos aqui diante dessas práticas. Pensar as práticas, sobre a difusão da prática, em resumo, né, isso já tinha abordado aqui, mas, em resumo, a gente poder pensar que a difusão de práticas psicológicas no campo da promoção de direitos humanos de crianças e adolescentes, demandadas pelas denúncias de maus-tratos, produtoras de modos de subjetivação e de gestão das famílias, instituindo as carências por proteção. Isso cai para a gente, né? Problematizar a demanda pela produção de um saber que se propõe a usar procedimentos para desvendar a verdade dos fatos suspeitos. Talvez algumas tecnologias que a gente possa ter, o mercado talvez ofereça, né, para a gente se capacitar,
que, aliados aos discursos práticos jurídicos e policiais, engendram um regime de saber-poder que eliminam a dúvida a partir de discursos confessionais sobre as intimidades e os segredos nas relações familiares. E também, novamente, colocar em análise, né, sobre implicação a que a atuação do psicólogo estaria sujeita, a partir do lugar que estamos denominando aqui de paladino da proteção que este se confere, como possibilidade de auferir o potencial violador dos familiares das crianças e adolescentes, considerando, assim, as implicações ético-políticas decorrentes deste tipo de prática. Então, toma-se como de grande importância para essas reflexões conhecer a história de como se deu o surgimento e a formação de um certo saber que se propôs não só a conhecer o homem, mas com os seus desvios e anormalidades, mas também forjou o surgimento de um novo sujeito de conhecimento. Então, na medida que a gente, de algum modo, constrói esse lugar do outro como um outro demandante de proteção, negligente, ora vítima, ora agressor, ora conivente, cabe a nós também um outro lugar de uma prática. Então, essas práticas sociais, elas vão se engendrando de um tal modo, né, e se agenciando com outros elementos que estão postos na nossa sociedade, e nos trazendo a um lugar que é um lugar que não caberia talvez outro, se assim nós permitimos essa naturalização sem nenhum tipo de reflexão e de problematização, um lugar que é o lugar de um saber-poder mesmo, aquele que vai manejar, aquele que vai desvendar a verdade oculta do outro, vai descobrir o grande mistério, se houve um crime ou não houve um crime ali, que é a violação e a violência sexual contra a criança, e de alguma forma, então, nasce um novo sujeito, o sujeito vítima, o sujeito demandante da proteção especial, mas nasce também um outro sujeito do conhecimento, que é um tipo de prática psicológica que cabe a gente pensar aqui até que ponto a gente quer esse lugar. Até que ponto esse lugar é um lugar propiciador de reflexões que nós possamos proporcionar no encontro com outros saberes, né, com outras disciplinas, de fato, que a psicologia seja uma psicologia que propõe o outro se reinventar, descobrir potências que ele não conhece de si mesmo, de formas de encontro possíveis que sejam, de certo, para eles, mais protetivos entre si, e não uma proteção julgada por nós, que nos colocamos num lugar de agente social, de agente da governabilidade e de agente que vai manejar e restaurar esse tipo de realidade. Então, era um pouco disso que eu gostaria de desenvolver aqui com vocês, e a gente pensar, realmente, produzir fissuras nesse espaço tão duramente constituído, e para quem está lá na ponta, quem está nos serviços, está num CRAS, no CREAS, num Conselho Tutelar, num serviço especializado de atendimento a crianças vítimas de violências familiares, acaba sendo quase que impelido a ocupar, e juntamente com esse ato, né, de ser impelido a ocupar, demandado dele por outros órgãos que, na sua hierarquização dentro desse sistema de garantia de direitos, que não é nada sistêmico, ele é hierarquizado, um Ministério Público e um Poder Judiciário exigindo desses profissionais que estão nessas redes de atenção a responderem 10, 15 dias, 20 dias, 30 dias sobre a violência que foi suspeita, foi notificada e que está sendo cobrada desse profissional. E a gente, muitas vezes, com medo de responder, com medo de ações, e precisando dar conta de rapidamente construir uma mínima avaliação. Eu tenho que encontrar algo de violador aqui, ao menos, para trazer traços, para apresentar e fazer um relatório que traga, porque eu tenho que ser psicólogo. Eu só vou ser psicólogo se eu trouxer algum tipo de disfunção do outro, algum tipo de patologia, de sintoma que eu percebi. Senão, eu também não vou estar ocupando esse tentador lugar de que eu me formei para isso, para encontrar a normalidade, poder dizer sobre o que é anormal e o que é normal das relações alheias, sem pensar o que é anormal nessa relação com o outro, né? Nesse lugar profissional que a gente constrói no atendimento ao outro. Então, trouxe aqui algumas reflexões, algumas provocações, algumas problematizações para compartilhar com vocês, mais do que trazer realmente direções de como fazer, e a gente poder pensar o que se abre com essas fissuras, para a gente poder pensar que outros espaços e que outros lugares se destinam a essa prática psicológica
tão tentadora nesse mercado que se abre tão volumosamente aos psicólogos no campo da assistência e da política de assistência social. Obrigado.